pessoal! Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Excel intensivo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre teclas de atalho. Utilização de teclas de atalho. Objetivo: trabalhar com mais eficiência. Para usuários com deficiência visual ou problemas de mobilidade, os atalhos de teclado podem ser mais fáceis do que usar a tela sensível ao toque e são uma alternativa essencial ao uso do mouse. Vamos entender na prática? Vamos abrir a nossa pasta de trabalho, teclas de atalho. Bom, observem aqui. Eu tenho a coluna A, onde eu coloquei todos os atalhos para que nós possamos acompanhar juntos, tudo bem? Na coluna B, eu tenho as respectivas ações das teclas de atalho. E na coluna C, nós vamos fazer algum teste. Eu também vou estar colocando aqui um status, se nós já concluímos ou não, para que não venhamos a nos perder em relação ao conteúdo. Vamos lá? Bom, a primeira tecla de atalho, Ctrl C. Eu posso querer trazer algum formato, alguma string de texto ou até mesmo um texto completo de uma célula para outra. Eu não preciso necessariamente digitar novamente o assunto, o argumento ou a função que está naquela célula. Por exemplo, eu poderia, sem conhecer o atalho, digitar novamente aqui, copia conteúdo de uma seleção. Mas, ao utilizarmos o atalho Ctrl C, observe que no Office 2013, versões mais recentes como 2016, 2019, o Office 365, um destaque aparece quando eu clico em uma célula, ativo ela com o botão esquerdo do mouse e aperto Ctrl C. Assim como funciona para uma célula, também pode funcionar para um intervalo de células. Tudo bem? Então vamos lá. Selecionei o conteúdo que está nessa célula e quero copiar. Ctrl C, eu estou resgatando aquela informação. Ctrl V, cola conteúdo de uma seleção. Pronto. Observe que uma caixa ao lado aparece para nós. E eu poderia necessariamente copiar, colar todo o valor, fórmulas e formatação do número, manter formatação original, sem bordas, manter largura, transpor e assim sucessivamente. Esta caixa que foi aberta para nós, ela na verdade também corresponde ao nosso pincel de formatação, que nós vamos ver em um outro vídeo. Bom, Ctrl X, próximo, recorta conteúdos de uma seleção. Então, eu vou selecionar essa célula que tem esse valor e eu vou dar um Ctrl X. E agora, da mesma forma, para eu levar esse valor que está sendo resgatado, eu posso ativar uma célula e apertar o comando Ctrl V. Pronto, o valor está aqui. Necessariamente eu teria de fazer alguns ajustes para alinhar o texto com a dimensão da célula, mas o importante é que nós entendemos essa situação. Observe, quando eu dou Ctrl X, recorta conteúdo de uma seleção, inclusive a sua formatação, com preenchimento em verde e as linhas de grade. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Um comando, um atalho que nós vamos ver também nesse vídeo. Ctrl Z, voltei ao normal. Então, Ctrl X resgata um valor e a sua formatação também. Ctrl Z desfaz aquela ação. Vocês observaram que eu dei um Ctrl X aqui, dei um Ctrl V, e agora eu quero voltar ao normal, ou seja, o aspecto da minha planilha, da minha pasta de trabalho que estava anteriormente. Ctrl Z. Tudo bem? Próximo. Um detalhe. Vamos colocar OK. OK. Ctrl X vimos também. Ctrl C nós vimos. E agora Ctrl Y. Refaz uma ação. Muito bem. Eu vou selecionar a célula E6. Tudo bem? E vou achurar em amarelo. Pronto, pintei. E agora eu vou selecionar uma outra célula, a G8. E eu vou ativar o atalho do teclado, Ctrl Y. Pronto, percebam que a ação de achurar em amarelo também foi feita na célula G8. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bom, vamos marcar o OK aqui para que nós não venhamos a nos perder. Ctrl B,
salvar. Salvar o quê? A nossa pasta de trabalho e todas as últimas ações que eu realizei dentro da minha pasta de trabalho. Vamos observar? Ctrl V. Como essa pasta possui poucos dados, não é uma gestão com um conteúdo muito relevante, ou bases de dados importadas, ou várias tabelas dinâmicas, gráficos relacionados, dashboards, observe que a opção salvar ela acontece de uma maneira muito rápida. À medida que eu vou ocupando espaço na memória do Excel, essa operação de salvar ela vai se tornando um pouco mais lenta, mediante aos dados e as informações que vão entrando na minha planilha ou na minha pasta de trabalho do Excel. Uma notificação aparece bem aqui abaixo. Observe que ela aparece rapidamente. Como eu falei para vocês, nós temos poucos dados. Próximo, vou dar OK. E agora Ctrl Home. Mover cursor para a célula A1. Bom, Ctrl Home para mim é a tecla Ctrl mais 7. Observe que a minha seleção ela foi justamente para o início da minha planilha. Vamos dar OK. Próximo, Ctrl mais O. Cria uma nova pasta de trabalho. Observe que eu tenho aqui uma pasta de trabalho em aberta que se chama Teclas de Atalho. Então, eu vou clicar em Ctrl, segurando a tecla Ctrl, lembrando, pessoal, mais O. Observe que uma nova pasta de trabalho do Excel ela foi aberta para mim. Vamos voltar? Vou dar OK. Pronto. Ctrl T. Seleciona toda a planilha atual, ou seja, eu vou dar um Ctrl T fora da nossa base de dados que nós temos ali. E o Excel ele selecionou toda a minha planilha ativa. Agora, quando eu clico com o botão esquerdo do mouse em qualquer célula da minha tabela e dou um Ctrl T, observe que o Excel entendeu os meus dados e limitou a ação de selecionar. Então, sempre que você quiser selecionar uma tabela de forma rápida, ative esse comando, esse atalho do teclado, Ctrl T. Tudo bem? Vamos utilizar este recurso muitas vezes no nosso curso. Pronto. Ctrl W. Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. Então, eu vou dar um Ctrl W, segurando a tecla Ctrl mais W. E olha que interessante, o Excel ele perguntou para mim, deseja salvar? Porque eu fiz várias ações e ele quer fechar essa pasta de trabalho. Se ela não estivesse salva, automaticamente toda a planilha ela ficaria desativada para mim. Não vou salvar e vou cancelar a ação, apenas para que vocês percebam. Pronto. Ctrl A. Mostra a guia para abrir arquivo do Excel. Então, eu vou apertar a tecla Ctrl, segurando a tecla Ctrl e vou apertar a tecla A. Observe que eu tenho aqui página inicial, novo, abrir, informações, salvar, salvar como, procurar um novo arquivo e abri-lo. Tudo bem? Da mesma forma, é como se eu estivesse clicando na guia Arquivo e procurando novos recursos de pastas de trabalho que ainda não foram abertas. Tudo bem? Então, vou dar OK aqui. Próximo. Ctrl Alt V. Particularmente, é um comando que eu uso diversas vezes. Por quê? São diversos recursos de colagem, diferente de você simplesmente realizar um Ctrl C, Ctrl V. Muito bem, se eu quisesse resgatar um valor que está nessa célula, vou digitar aqui 12, apenas o valor, sem levar para outra célula destino, o preenchimento em amarelo. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou, na sequência, apertar a tecla Ctrl, Alt, estou segurando a tecla Ctrl, estou segurando a tecla Alt e vou apertar agora a tecla V. Observe que uma caixa, uma box especial, ela é aberta para mim. Colar especial. E eu tenho aqui várias sugestões do Excel de colagem. Quero levar tudo? Não. Eu disse que eu não queria levar o preenchimento em amarelo. Existem fórmulas nessa célula? Também não. Valores? Sim. Então, eu vou selecionar valores e apertar OK. Pronto. Ao invés de levar formatação em amarelo, o preenchimento em amarelo, mais o valor 12,
eu levei através de um comando especial apenas valor. Posso fazer isso com uma célula e também posso fazer isso com um intervalo de células. Tudo bem? Para tirar o destaque, você pode apertar a tecla ESC do seu teclado. Pronto. Mais um comando realizado por nós. Próximo. Autossoma. Bom, eu vou digitar aqui uma sequência de valores. Vou deixar 12 e vou colocar 24. Vou aproximar a cruzeta do mouse. Observe que agora ela fica em negrito. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar. Pronto. Tem uma sequência de valores. E agora vamos supor que você não conheça ainda a função soma. Então vou apertar o comando Alt, estou segurando a tecla Alt, mais igual. E o Excel ele entende uma sequência de valores e automaticamente aplica a função soma para mim. Vou apertar Enter. Pronto. A função soma está aqui. Ok. Próximo. Formatação de células. Formatação de células também é um conteúdo que nós vamos ver nesse curso. Existem alguns ajustes que nós podemos fazer para que o layout das suas planilhas, das suas tabelas, fique mais interessante. Necessariamente, quando eu quero editar uma célula, eu tenho aqui na página inicial vários recursos para esta formatação. Eu posso alinhar textos, preencher em amarelo, preencher o valor descrito, a string de texto ou o número, aumentar, trocar fonte. E eu tenho outros recursos quando eu clico com o botão direito do mouse. E vou em Formatar células. Eu tenho aqui número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Vou cancelar. E um outro comando para que eu abra uma box de edição de uma célula é o comando tecla Ctrl mais 1. E novamente, formatar células, geral, número, moeda, os mesmos comandos que nós temos aqui, eles aparecem numa box, numa caixa especial de edição de células. Tudo bem? Vou cancelar. Ok. Próximo. Ctrl Page Down. Altera aba, ou seja, em uma planilha, ou melhor, em uma pasta de trabalho, nós podemos ter diversas planilhas. Tudo bem? E essa transição ela pode ser feita pelo comando Ctrl Page Down. Então vamos lá. Ctrl Page Down para mim é a tecla 3 do meu teclado. Então vou apertar a tecla Ctrl e vou começar a apertar a tecla 3, mantendo a tecla Ctrl segurada. Observe que eu estou transitando entre todas as planilhas que estão ativas na minha pasta de trabalho. E agora, se eu apertar Ctrl Page Up, eu consigo voltar. Para mim, esse comando Page Up é a tecla 9 do meu teclado. Tudo bem? Vou dar OK. Vou dar OK. Vimos também. E agora nós vamos falar de outro atalho do nosso teclado. Ctrl N. Ou seja, eu tenho uma string, um texto aplicado à minha célula, aplica negrito na fonte. E eu vou apertar a tecla, o atalho Ctrl N. Observe que todo o texto da minha célula ativa ele ficou em negrito. Ok. Próximo. Ctrl S. Aplica sublinhado na fonte. Vamos entender? Então, vou apertar a tecla Ctrl, mantendo ela segurada, S. Desabilitei o sublinhado que já estava ali. Vou apertar Ctrl S novamente. E agora, eu ativei o recurso. Observe que todos os atalhos que nós estamos fazendo aqui, a grande maioria se encontra em ferramentas distribuídas na minha página inicial. Ctrl I aplica itálico na fonte. Eu vou apertar o atalho Ctrl I, normal. E agora o meu texto vai ficar em itálico. Pronto, texto em itálico. Ok. Texto em itálico. Ok, comando Ctrl I. Vamos para o próximo atalho. Ctrl Tab. Alterna pastas de trabalho abertas. Diferente, pessoal, de Alt Tab, que eu troco telas com vários softwares, até mesmo navegadores ou entre outros que estejam abertos na sua máquina. O Ctrl Tab é apenas para pastas de trabalho que estão abertas no nosso notebook ou a máquina que você estiver utilizando. Tudo bem? Então, Ctrl Tab. Fui para a pasta 4. Vou voltar para a pasta do nosso curso. Tecla de atalho.
OK. Próximo, Ctrl mais ponto e vírgula. Aplica a data atual. Eu vou selecionar essa célula e vou apertar o nosso atalho, Ctrl, ponto e vírgula. Percebo que automaticamente entrou a data em que nós estamos. No caso, se você está assistindo este vídeo em um outro dia, provavelmente não vai bater com a data que está na célula. Próximo, Ctrl, Shift mais 2 pontos. Eu vou selecionar essa célula, Ctrl, Shift, tecla 2 pontos. Entrou a hora que eu estou gravando esse vídeo. Tudo bem? Próximo, Ctrl P. Opa, esqueci de dar OK. Para que nós não venhamos a nos perder. Ctrl Shift mais 2 pontos nós já vimos. E agora Ctrl P. Observem também, pessoal, que as células que estão em verde, preenchidas em verde aqui, com achurado verde, são que eu considero um pouco menos importantes. As que estão com um achurado diferenciado são as que, na verdade, eu mais utilizo. Tudo bem? Ctrl P, ativa a impressão. Se eu apertar a tecla Ctrl e apertar a tecla P, eu consigo entender como eu posso imprimir a nossa planilha que está ativa. Impressão é um vídeo que nós vamos ver em um outro momento. Vou voltar. F4. Travar células ancoradas em uma fórmula. Truncamento ou ancoragem ou fixação de valores ou funções nós vamos ver em um vídeo muito especial. Vamos observar aqui. Eu vou colocar uma sequência de valores. Na verdade, nós já temos aqui essa sequência de valores. Bom, eu vou aproveitá-la. Vamos supor que eu queira aplicar a função soma, como está aqui nessa sequência de valores. Vou transitar para cá. Observe que agora o valor da função soma que estava aqui foi para zero. Por quê? Quando eu alterei a posição da função, trouxe a função para outra célula, eu perdi a minha faixa de intervalo. Tudo bem, pessoal? Observe mais uma vez, eu perdi a minha faixa de intervalo. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, estou mantendo esse segurado, estou alternando com a indicação. O que eu posso fazer para corrigir esse erro? Justamente, vamos travar âncoras em uma fórmula, ou seja, fazer a fixação. Eu vou voltar nessa célula, vou selecionar as referências da minha célula, que estão em um intervalo, e eu vou apertar a tecla F4, ou em algumas máquinas, Fn segurada mais F4. Observe que o truncamento de linhas e colunas, ou seja, toda vez que eu tenho um cifrão ou à esquerda de linhas ou à esquerda de letras, eu estou mantendo fixa todas as referências do meu intervalo de células ou da minha célula. Isso significa que eu posso movimentá-la, ou seja, deslocar a minha função, garantindo que eu não vou perder o intervalo que está sendo somado. Vamos observar? Está aqui, ó. E o resultado ele se mantém, 1140, 1140. Perdão, 1440. E agora eu vou clicar nessa célula e observar que agora o meu intervalo, que eu havia selecionado, ele está fixo. Ele não se deslocou, porque eu mantive as referências truncadas. Tudo bem? Ctrl P nós vimos, OK. F4, OK. Ctrl L, localizar valores. Bom, vamos supor que justamente eu queira localizar esse texto que está nessa célula. Localizar valores. Vou copiá-lo. Ctrl C. Tem um ESC para sair. Poderia clicar fora também, que eu já sairia da seleção. E agora eu vou apertar Ctrl L. Observe que uma box ela é aberta para mim. Quando eu aperto Ctrl L, eu posso localizar aquele valor em qualquer ambiente da minha planilha, ou seja, em qualquer referência ou em qualquer momento da minha planilha. Localizar tudo. Observe que ele destaca, ele localiza para mim aquele valor. Quando eu aperto Ctrl U, vou fechar. Quando eu aperto Ctrl U, transito de uma aba para outra que já estava na minha box. Tudo bem? E eu posso localizar e substituir aquele valor por qualquer outro valor que eu queira colocar. Por exemplo, eu vou colocar texto. Vou localizar tudo e substituir tudo por texto. Pronto, fizemos duas
substituições. Ok, vou fechar. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Tudo bem? Então, entendemos os dois comandos. Ctrl L, Ctrl U, eu abro uma box especial no Excel que eu localizo e substituo uma escala de valores dentro da minha planilha ativa. Tudo bem? Ok. E ok. Ctrl D, preenche célula com formatação e conteúdo da célula superior. Ou seja, eu vou selecionar essa célula, C27. E eu vou manter o botão esquerdo do mouse selecionado e vou arrastar para baixo. Pronto. Selecionei agora C27 e C28. E agora eu vou apertar Ctrl D. Observe que toda a formatação e conteúdo, que na verdade é vazio, foram para a célula C28. Ok. Abre a caixa de referência, Ctrl G. Ctrl G. Referência, na verdade, são os intervalos nomeados que nós podemos fazer dentro do Excel. Um outro recurso que nós vamos ver em algumas atividades, alguns exercícios. Ok? E agora, Ctrl mais O abre uma nova pasta de trabalho. Então, eu vou apertar a tecla Ctrl mais O. Pasta 5 está aberta. Vamos voltar. Ctrl espaço seleciona colunas com conteúdo. Ou seja, eu posso estar em alguma célula ativa e eu posso apertar Ctrl espaço. Pronto, a coluna com conteúdo é a coluna B. Vamos para a próxima? Ok. Shift espaço seleciona a linha. Então, eu posso estar ativo em algum ambiente da minha planilha e apertar Shift espaço. Selecionei toda a linha 37 da minha planilha. Ok. E agora, Ctrl 9 oculta uma linha. Então, eu estou na linha 38 e vou apertar Ctrl 9. Ocultei a linha 38. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Pronto. E agora nós vamos para o nosso próximo comando. Ctrl 0. Oculta coluna. Bom, a coluna que está ativa aqui para mim é a coluna C. Tudo bem? Então, Ctrl 0. Ocultei a coluna C. Vou dar um Ctrl Z para voltar. E nós encerramos as principais verificações de teclas de atalho. Volto a dizer, pessoal, todos os comandos que nós vimos, eles vão ser aplicados mediante a sua rotina no Excel. Não se preocupe em decorar todos os comandos, não há essa necessidade, porque nós temos o mouse, nós temos o nosso teclado e nós temos as ações da nossa guia. À medida que você evoluir no Excel, gerar uma maturidade em relação a operações, você poderá desfrutar de uma forma melhor a respeito desses comandos.